Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje uma entrevista especial. Nós vamos falar sobre um profissional, engenheiro civil, que tem várias atividades ligadas principalmente ao agronegócio brasileiro. Uma história que, sem dúvida nenhuma, faz parte da história do Rio Grande do Sul, lá de Santiago, e sem dúvida é compartilhada com o Brasil afora. Nós estamos falando de Paulo Nicola, com quem a gente tem o prazer de conversar nesse momento. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Paulo. Olha, Sérgio, é uma satisfação bem grande estar presente novamente no Tempo e Dinheiro, que tem aberto um espaço muito grande para nós pequenos e médios produtores, né? Que também precisamos de um espaço por aí. Conta um pouquinho da história da sua família aí no Rio Grande do Sul. A história da minha família é mais ou menos a história de quase todas as famílias da região do Italiano, né? Chegaram da Itália em 1824, por aí nessa época, e largaram a italianada aqui na Serra, é uma região com bastante serra. Então, o meu avô era criança de colo da Itália. E a família se dividiu em duas partes. Uma foi para a região de Caxias e a outra foi para a Serra aqui, e largaram praticamente no meio do mato. E a italianada foi se virando, e hoje é um município muito agradável de morar, né? Então a minha família é tradicional de Santiago, minha avó teve 10, 11 filhos, então a turma é grande aqui, e como nos criamos praticamente dentro do comércio, então a família ficou muito conhecida em toda a região, uma vez que a gente expandiu bastante a nossa área comercial. Bom, meu avô já era um comerciante por natureza, mas ele era um comerciante assim, tipo pessoa física, que passava fazendo negócios, loteamento, fazendo umas séries assim, né? Os meus pais e os meus tios começaram em olaria, e antes disso, naquela época, parece mentira, naquela época a brita, você conseguia a brita, você quebrando a brita com barretas, né? E eles iniciaram aí, depois colocaram olaria, né? E tinha uma olaria que vendia em toda a região. Deu tão certo que meu avô e outro tio também colocaram olaria. Mas o fato que virou mesmo a mesa, Sérgio, em 1964, um dos meus tios foi expulso do exército, considerado revolucionário, né? Que eu considero esse fato a loteria esportiva da vida dele, porque os meus tios e o meu avô, se reuniram e deram dinheiro para ele começar um negócio. E ele mandou buscar no Paraná uma carga de madeira para colocar à venda em Santiago. E começou vendendo cimento, ferro, virou e mexeu. O nosso grupo hoje, ele é um grupo que fatura em torno de meio bilhão por ano, e é bastante conhecido na região pela quantia de negócios que nós temos, né? Então, esse foi o início do Grupo Nicola. Um tio meu expulso do quartel, que era sargento, hoje certamente estaria morando, entre aspas, numa casinha Madesati, te lembra? Com o Corcelzinho G2 na garagem. E aí ele começou a trabalhar, e do serviço dele, do trabalho dele, né, que surgiu toda o que eu considero hoje, queira ou não queira, uma potência comercial na região, que dá emprego hoje para, mas olha, próximo a 400 funcionários. A minha situação é um pouco engraçada. Eu acho muito engraçado quando eu faço um investimento, assim, quando eu comecei na agricultura, e eu comecei a fazer agricultura de precisão, eu só escutava o seguinte: o Paulo tem dinheiro de montão, pode jogar fora em agricultura de precisão. Mas o fato é o seguinte, eu nunca me acertei muito em casa, né? Eu acho que eu e meu pai éramos muito parecidos, e sabes que, como é que é, matéria igual se repele, né? E eu não era contente com a situação. Na época,
Quando eu tinha meus 14 anos de idade, tinha um trem que ia de Santiago a Porto Alegre, né? O trem saía daqui 1h da tarde, chegava em Porto Alegre tipo 6h30 da manhã, né? Era uma viagem bastante extensa. Bem, eu entrei naquele trem na época, nunca esqueço, era um calção preto, uma camiseta, chinelo de dedo e uma mochila. E fui para Rio Grande estudar o 2º grau e fazer engenharia, né? E praticamente saí de casa, não vou dizer fugido, mas depois que eu saí não queria mais voltar. Aí eu me lembro, cheguei em Porto Alegre, não tinha ideia de onde ficava Rio Grande, aí peguei um ônibus para Pelotas, cheguei em Rio Grande já à noite e fui morar com um cunhado meu, né? Que por sinal esse cunhado que foi o primeiro foguete propulsor, porque quando eu terminei eu era tão sapeca, mas tão arteiro, que saí do 2º grau sabendo menos do que quando eu entrei. Então, quando eu cheguei em Rio Grande, cheguei com muito pouco conhecimento, e o meu cunhado já me matriculou na 2ª melhor escola do Rio Grande do Sul. A primeira era o Colégio Militar em Porto Alegre, né? E lá eu fiz o 2º grau e fiz engenharia, depois 6 anos, fiquei 9 anos morando. E eu tinha um projeto de continuar, mas eu queria continuar na engenharia como especialização em concreto. Naquela época, tinha dois países que eram altamente especializados e evoluídos em cálculos de concreto, que era a Argentina e a França, né? E eu tinha uma tendência muito grande de ir para a França. Depois o Brasil, com o evento de Brasília, acabou se especializando também em cálculos de concreto. E essa foi a minha trajetória. Me formei e, por vários motivos, acabei voltando para Santiago. E ali eu formei minha carreira profissional. Quando eu me formei, como eu não me dava muito com meu pai, digamos assim, né? E eu sempre fui muito orgulhoso. Quem me ajudou muito foi esse tio Alceu Nicola, que ele é muito respeitado porque ele foi um dos grandes inovadores e foi quem levantou o grupo, e através disso ele se tornou uma pessoa extremamente respeitada e admirada. E ele foi digamos assim, meu segundo pai, se bem que todos os meus tios eram assim. Para te teres ideia, quando eu me formei, ele talvez não se lembre, mas ele me emprestou dinheiro para mim a Porto Alegre comprar minha escrivaninha, cadeira e o material para trabalhar. E me arrumou uma peça dentro da empresa para mim começar a trabalhar de engenharia naquela época. E melhor que isso, eu tive muita felicidade olha só a minha sorte. Aí eu tive a felicidade e ele disse para mim: Paulo, vai no caixa da empresa, né, pega tudo que tu precisar de dinheiro e vai anotando. E à medida que tu puder, vai pagando. Bom, agora imagina, naquela época nós já tínhamos umas 20 lojas esparramadas pelo Rio Grande do Sul, que vendia material de construção, caça e pesca, ferragem, uma loja bem completa. Eu, como engenheiro civil, eu tinha acesso à compra de materiais a preço de custo, né? Já tinha uma clientela muito grande da Nicola e Companhia na época, né? E aí facilitou a minha carreira um montão, né? Mas mesmo dentro da engenharia, tu sabes que eu quebrei 2 vezes. E eu gosto de dizer o seguinte, ó, foi quando eu descobri que o fundo do poço tem subsolo. Quebrei mesmo. Que o pior é que eu quebrei com muito dinheiro de clientes meus, né? Foi uma situação bastante difícil para mim. Quando quebrou o sul brasileiro, na época da hiperinflação, não sei se lembras, na época se aplicava no banco overnight, sim, que era durante a noite, né? E open market, que era durante o dia. Tal inflação que chegou a 16%, 18% ao mês.
Então, na época, eu tinha a construtora, engenharia civil, e tinha também uma firma de eletrificação rural. Aí eu já tinha uns 8 anos de formado e já tinha evoluído bastante. E toda vez que me contratavam para fazer uma obra, procuravam me pagar tudo à vista, para que a valorização do dinheiro, né, não fosse prejudicial. Era uma defesa que tinha, né, comprar à vista. Aí quebra o sul brasileiro e eu com dinheiro de várias redes de luz, de casas, né? E mais uma vez eu tive apoio, né? Porque a minha família é bastante estável e apoiou e me deu cobertura e negociei com todas as empresas pagamentos parcelados, tirando a Eternit, que hoje não existe mais, que trancou os pés, eu tive que pagar. Mas sabes que foi quando eu descobri que o fundo do poço tinha subsolo. E mais uma vez contei com a ajuda grande do Alceu, que eu acho que ele me adotou quando eu era criança, de tanto que me ajudou. E eu levei 3 anos, para te teres ideia, trabalhando, para voltar ao ponto que eu estava quando quebrei. Mas sabes que hoje, olhando para trás, foi uma lição, e eu, naquela época, criei um alicerce, porque é ali que eu comecei a aprender realmente a administrar o dinheiro, a liquidez da empresa, né? Então eu fui criando mecanismos de defesa e superei. Depois eu tive outra dificuldade financeira quando fiz muitos investimentos, mas essa foi bem mais fácil de cruzar. Então, todo início de carreira, queira ou não queira, o desenvolver da carreira, eu digo sempre, né, o importante é tentar acertar, não perder as esperanças, batalhar e muito raciocínio lógico, né, no contratar despesas. Essa é o início da minha atividade como empresário, Sérgio. Vamos começar, como diz, pelo fim, tá? O agronegócio, inclusive, no meu primeiro livro, eu não gostava muito do agronegócio, nunca me imaginei numa lavoura. E como é que eu digo no primeiro livro? Eu acho que foi um tal de destino que me puxou para isso, né? Eu tinha uma construtora, quando tinha uma construtora, eu construía na metade sul do estado para baixo. Trabalhava muito com o Banco do Brasil, eu fiz prédios, Santa Maria construía muito, né? E trabalhei com muito reformas esparramadas pelo estado. Só que na época teve uma empresa que eu abri até com a ideia da mulher administrar, que era ligada à área financeira. E em 3, 4 anos, eu notei que 70% da minha receita e da minha lucratividade vinha da área administrativa financeira e 30% da engenharia. Só que o meu trabalho, 70% era da engenharia e 30% me dedicava à área financeira. Então foi aí que eu mudei, larguei a engenharia e fui aos poucos trabalhando mais na área administrativa financeira, né? Então isso aí foi uma fase bem interessante da minha vida. Bom, daí surgiu, né, o ímpeto, né, a necessidade de colocar toda essa sua experiência num livro, né, que chegasse a outras pessoas, pudessem fazer o mesmo, administrar corretamente, né, seus bens, enfim, até mesmo no próprio campo. Foi quando surgiu a ideia e você lançou a Lógica da Economia Rural, foi a tua primeira publicação, é isso, Paulo? Tá, mas tem uma história aí de como eu cheguei na agricultura. Naquela época, o grupo estava crescendo muito e o meu pai botou na cabeça de ir para o Mato Grosso, comprar uma propriedade lá. O gaúcho foi um dos grandes, digamos assim, teve grande importância no desenvolvimento da agricultura no Mato Grosso. Aqui na região, os preços da terra eram muito altos
E no Mato Grosso você comprava 1 hectare pelo preço de uma vaca. Então o gaúcho sempre foi um desbravador, sempre teve iniciativa, sem medir dificuldades, simplesmente pegavam, se mudavam para lá e começava do nada. Rondonópolis hoje, que é uma das cidades mais agrícolas que tem no Centro-Oeste, ali eu acho que todos os prefeitos, pelo menos até uns 5, 6 anos atrás, foram gaúchos, né? E o pai acabou comprando essa propriedade junto com os tios lá. Era uma propriedade muito grande, cara. Era 27.000 hectares, né? Para te teres ideia, de uma ponta a outra em diagonal, dava 40 quilômetros naquela época. E com o tempo, uns 15 anos depois, o meu pai, depois de 2 infartos, teve que largar. E eu era, digamos assim, eu sou o sobrinho mais velho, sou da segunda geração mais velho. E como eu era técnico, coube a mim administrar lá. Bom, aí eu fui obrigado a começar a administrar aquela fazenda do Mato Grosso. Então eu tirava 20 dias lá, 10 aqui, 20 aqui, 10 lá. Naquela época era outra história. Naquela época as estradas praticamente não tinham asfalto, né? E eu peguei, quando lançaram a caminhonete D20, né? Não tinha ar-condicionado e viajava daqui até lá com as janelas abertas. Chegava lá com a cabeça que eram 36 horas de viagem, né? De caminhonete. E acabou, virou e mexeu, que chegou um ponto que os filhos, né, aqui em Santiago estavam já entrando no colégio e a minha família não podia permanecer lá, até porque eu ficava a maior parte do tempo sozinho. Aí eu sentei com meus tios, né, eu não era dono, era tudo meus tios. Aí sentei, olha gente, eu não tenho mais condições de para cima e para baixo. Aí meus tios me tratam como um irmão, né? Olha, Paulo, te vira. Tá, mas o que eu faço? Faz o que tu quer, então eu vou vender lá. E na época tive muita sorte, fechei o negócio em menos de uma semana. Aí vendemos o Mato Grosso e com o dinheiro do Mato Grosso acabou que era muito dinheiro, então acabamos recebendo uma fazenda aqui no Rio Grande do Sul, né, no negócio, e recebemos 2 fazendas no negócio, 2 fazendas bastante grandes, né? E sobrou dinheiro, e aí vem um evento bastante interessante que faz parte da história da família até hoje. O meu tio, ele era apaixonado pelo Brizola, Getúlio Vargas, desde que foi expulso do quartel como revolucionário, né? E com o dinheiro que sobrou, nós compramos a fazenda Itu, né? Que até hoje a sede da Itu é nossa. Aquela famosa fazenda do Getúlio Vargas, sim, né? Aonde foi criado a siderúrgica, onde foi criada a lei trabalhista. Então tem um museu lá que a gente montou, um micromuseu, que conta a história desse período do Brasil, digamos assim. Mas quando eu vim de lá, quem é que administrava essas fazendas? Eu, né? Então aí eu administrava as fazendas, mas a minha atividade principal era atividade financeira. E aí começou a história do agronegócio. E a sua família, seus filhos, eles foram para o agro, continuam na atividade ou não? Olha, Sérgio, Santiago é uma cidadezinha que eu amo. Sou santiaguense de coração. Como é que eu digo? Sou de Santiago do Boqueirão, né? Eu posso fazer uma pausa para te contar o porquê Santiago do Boqueirão, com uma história bastante interessante. Aonde eu vou, olha, boa parte do Brasil, quando você fala em sou de Santiago do Boqueirão, Santiago tinha Boqueirão, que era uma vilinha. E em Santiago se instalou 4 unidades militares para a proteção da fronteira aqui com a Argentina. Então Santiago é uma cidadezinha bem gostosa de morar, com muita segurança, muita tranquilidade.
Mas aí, na época era Santiago do Boqueirão, mas o nome real, real mesmo é Santiago. Então, aonde a gente vai quando diz que é de Santiago do Boqueirão, imediatamente alguém responde, na maioria das vezes, Santiago do Boqueirão, quem não é bandido é ladrão. Né? Isso é um ditado que percorre todo o estado e vai longe dessa história. Mas agora, o fundamento dessa história que é interessante. Jaime Caetano Brau, um tradicionalista mais famoso aqui do estado do Rio Grande do Sul, poeta, cantor, músico, daqui de uma cidade vizinha, ele veio dar um show aqui no CTG em Santiago. E ali estava aquele CTG lotado, cheio de gente. E ele queria começar o show e não conseguia, por causa da bagunça, da conversaiada. Aí ele subiu no palco e lacrou os microfones e gritou: Santiago do Boqueirão, quem não é bandido é ladrão. Mas olha, aquele CTG foi um silêncio que se voasse uma mosca, todo mundo ouviria. Aí ele parou, esperou. Mataram as minhas saudades, roubaram meu coração. Bom, aí ficou a história do Santiago do Boqueirão. Né? Mas Santiago é uma cidadezinha, viu, que é uma cidade prestadora de serviço. Né? Aqui a educação é muito limitada. E aí eu mandei meus filhos estudarem fora. Eles fizeram o 2º grau em Santa Maria. E 2 deles, 2 homens que eu tenho, o gurizão de 38 anos, o outro tem 36, foram fazer medicina em Porto Alegre, cara. E lá, a cultura, o envolvimento profissional, a especialização que eles alcançaram, não tem como vir para Santiago. Assim como centenas, eu acho, de filhos santiaguenses. E a minha filha também, a exemplo, foi fazer administração, aí andou pelo mundo, teve na Austrália, teve lá, agora com 30 anos ela voltou para me ajudar a administrar as empresas, que, por sinal, estou entregando as empresas para ela. Agora, eu acabei me apaixonando pela agricultura e pela pecuária, né? E toco por música, como eu digo, e eu tenho excelentes funcionários. Eu sempre tive sorte para pessoal que trabalha comigo. Meus funcionários há 40 anos, há 30 anos, e eles já têm muita iniciativa e muita liberdade. Então, isso me ajuda muito. E a filha está tomando conta de algumas empresas minhas, que é mais complicado. Essa é a minha história, minha e dos meus filhos. Agora tem uma passagem até interessante, importante na sua vida, né, que serviu como exemplo. Conta pra gente como é que foi, aos 12 anos de idade, ser obrigado a virar, entre aspas, carroceiro. Conta aí, Paulo. Essa história eu não sei como é que chegou até aqui, se bem que até ti, porque uma parte dela eu conto no livro. Tá? O primeiro livro que eu escrevi com a ideia de dar uma noção de economia a pequenos e médios produtores foi um trabalho muito árduo. E essa história começou, essa história de 12 anos foi quando, olha só o que aconteceu, né? Eu sempre digo que fui injustiçado. O meu pai me matriculou num colégio, eu estava lá pelo 3º ou 4º ano, e se esqueceu de me dizer onde ficava o colégio. Então eu fiquei uns 40, 50 dias saindo de casa para ir no colégio e botava os livros debaixo de uma pedra e jogar futebol, jogar boliche. Quando o pai descobriu, eu já estava rodado, foi mais tempo. Quando o pai descobriu, eu já estava rodado na metade do ano. Aí, como é que eu digo no meu livro, eu levei uma tunda de laço na época, que até hoje eu estou pensando em procurar o conselho tutelar. E aí ele me botou a trabalhar de castigo na Nicola. Naquela época a Nicola estava começando, né? Eu tinha 12 anos eu tinha. E aí os meus tios se encarregaram de botar no serviço e me ajudavam, descarregar caminhão de tábua, cimento, estava sempre no meio. Mas eles fizeram uma baita bobagem comigo. Resolveram me pagar um salário. Eu não queria voltar mais a estudar. E na época eu trabalhava de auxiliar de carroceiro, uma boa parte. Então lá atrás aconteceu isso comigo. Então eu trabalhei muito tempo de carroceiro, né? E essa história eu conto uma parte dela no meu livro.
como eu disse, eu comentando contigo, não sei se foi no programa ou outro lugar, mas sabes que eu não gostava da agricultura e nem da pecuária, né? E fui levado a ela. Levado a ela porque eu fui obrigado a tocar aquela fazenda no Mato Grosso e desativamos lá e acabamos reativando outras propriedades, como eu falei de manhã, e coube a mim administrar aqui também. Só que eu sou da área, cara, eu sou da área administrativa financeira. E acabou que eu tive que administrar a propriedade rural, né? E aí isso fui conduzido a plantar soja. As propriedades eram dos meus tios e do pai. E eu fui conduzido a organizar as propriedades. Só que eu não tinha todo o tempo do mundo. Aí eu criei regras e, como da minha área financeira, eu adaptei a propriedade rural. Porque na atividade rural existem poucos controles, então eu precisava dar uma olhada e me situar, principalmente em relação a preços, né? Então acabou que, para facilitar, que o primeiro ano que eu plantei em 2005, peguei aquela seca de cheio, né? Já saí no prejuízo. Até tem outra história interessante aí. A primeira safra minha pegou a seca de 2005, eu colhi 24 sacos de soja por hectare, né? Tive sorte, o preço estava R$ 40 por saco. R$ 40. Aí eu empatei não, eu perdi todo o trabalho que eu tive, insumos, a mão de obra eu perdi. O segundo ano eu fui de sorte, entre aspas, colhi 40, mas aí valia 24 soja. Se eu vendesse a minha safra, eu ia perder, na época, R$ 300 mil que eu tinha comprado de equipamento e ia ficar devendo mais uns 300 ainda. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar comercialização de soja. Olha só, Deus fecha uma janela e abre umas 10, né? Aí que começou a questão de levar até o terceiro livro que eu estou escrevendo agora. Exatamente por isso. Mas aí o que acontecia? Eu nunca sabia quanto realmente valia o preço de soja, não era a minha área, não era... Então acabou que eu sempre fui muito bem de matemática, então eu tive sorte sempre com os números. E aí eu desenvolvi uma fórmula ali, né, na base do raciocínio, que serviu de referência para o preço de soja para mim, né? Então o que acontecia? Eu precisava comercializar bem, me diziam, ó, soja te pagamos 40. Aí aquele meu índice que eu desenvolvi me dizia, não, ele está valendo 50, está valendo 30. E eu me situava por aí. E comecei aos poucos a trabalhar com produtores rurais, porque eu tenho uma empresa, a Nicola Agronegócios, que faz CPRs de soja, né? Eu compro soja em outubro, né, e recebo ele lá em maio. Então eu pago em outubro, recebo em maio através de um título chamado Cédula de Produtor Rural, né? E aí eu comecei a notar que todos os produtores que me procuravam tinham as mesmas dificuldades e eu vivia repetindo a mesma coisa. Aí um dia eu digo assim, quer saber de uma coisa? Vou escrever um livro e distribuir para os pequenos e médios produtores. E pesquisei daqui, pesquisei dali, levei uns 2 anos para formatar o livro, né? Problema, escrever para quem não lê, e a maioria só tem a escola da vida, né? E poucos controles, foi o primeiro problema que eu enfrentei. Eu levei mais de 1 ano e meio para conseguir fazer que esse livro se encaixasse para o pequeno e médio produtor rural, usando a linguagem dele. Imagina, não podia usar fórmulas, não podia usar gráficos. Aí o livro eu contei através de histórias, né? Aí eu fui mostrando casos que deram certo e explicando, olha, esse deu certo por isso. E ficou mais de 300 dicas. 300 dicas? Né? Umas 300 dicas que tem no livro. Por exemplo, vou te dar que eu acho principal, ó, que o objetivo do livro, ó, é mostrar para o produtor que a consequência, o que ajuda um pouco de liquidez na atividade.
Ninguém abre um negócio sem liquidez, né? E o produtor rural, a pouca liquidez que ele tem, ou ele compra gado, ou compra um pedaço de campo, compra isso, e isso aí nos dias de hoje é muito complicado, tá? Aí eu mostrando, durante o livro, a mania às vezes que o produtor tem, como é que a gente diz aqui no sul, de colocar a carreta na frente dos bois. E para isso eu conto uma história bem interessante no livro, que demonstra bem o que é. O meu pai, ele foi fazer exame para sargento no Rio de Janeiro, né? Lá encontrou minha mãe com 16 anos, casou e veio embora. Isso em 1950 e qualquer coisinha. E não deu outra, deu uns 7, 8, 10 meses, 12 meses e juntou um dinheirinho. E ele ia comprar um Jeep, teve aquele modelo de Jeep 58 que tinha amarelo, com capota, né? E ele se encantou e ia comprar o Jeep, e o meu tio, que tinha olaria, né, disse, em vez de comprar um Jeep, entra de sócio na minha olaria, né? Ele tinha, o meu tio, avô, era um dono da olaria. E o pai ficou naquela, compra o Jeep ou compra as ações da olaria, né? E ele, na dúvida, o meu avô que intercedeu. Aí o meu avô, Adão, deixa de ser burro, compra as ações da olaria e com lucro compra o Jeep e fica com os dois. Pois é. E esse exemplo eu uso no livro para mostrar a diferença de gastar e investir. E cito o caso da colheitadeira, né? Se tu colocou uma colheitadeira dentro da propriedade, ela tem que ter lucro. O que ela produzir tem que se pagar e sobrar um pouco. Senão, tu tem que terceirizar. Só que o que acontece? Que eu entro em dezenas de propriedades e muitas vezes o cidadão está financiando um adubo, financiando uma semente e tem uma colheitadeira guardada no galpão para usar uma vez por ano, né? Então isso aí é um custo tremendo que abate o lucro bruto todos os anos, tá? Então eu mostro como descobrir se a colheita, e conto uma história de várias colheitadeiras que eu vi em ação e o prejuízo ou o lucro que traz. Então o livro, A Lógica da Economia Rural, eu escrevi justamente no linguajar do pequeno e médio produtores e conversando como eu estou conversando com você agora, contando as histórias do livro e mostrando. E também entrevistei muitos grandes produtores que começaram do zero, né? Mas, viu, Sérgio, a ideia do livro é mostrar a importância de tu ter uma pequena liquidez, tá? E eu também cito um exemplo muito prático, né? Raciocínio lógico. Por exemplo, pensa comigo, Sérgio, uma pessoa aí que ganha 5 mil por mês, tá? E ela gaste 10% a mais do que ganha. 10 meses ela deve o equivalente ao que ganha. 2 anos, o que ele ganha não paga o juro que ele deve. Olha só. Outro cidadão nas mesmas condições, tá? Ele ganha 5 mil por mês e economiza 10% ao mês, né? 10 meses ele tem um salário depositado. 2 anos, ele tem 2 salários. Por quê? O que ele deixa de pagar de juro e o que ele pega de desconto, né? Praticamente é o que sobra de um dos salários. Com o tempo, ele pode financiar uma casa e tem o dinheiro para pagar o aluguel. E ele começa a formar o patrimônio. Como é que está a situação desse cara uns 3 anos depois, comparado com o primeiro, né? Então, isso aí é uma questão de lógica. E tudo que eu escrevo no livro, né, das 300 e poucas sugestões, é só pequenas reflexões que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas não bota em prática. Pouco a pouco você vê uma transformação por meio dos seus livros também, Paulo? Olha aqui, ó, o que eu vejo, eu tive a felicidade, cara, na época eu previ que
que o preço do soja ele ia baixar muito, né? Que estava com um patamar bastante elevado, e eu chamava atenção que na época o soja estava com preço lá nas nuvens, e estava chegando na minha mesa muitos contratos com preços 30% acima, contratos para 5 a 7 anos. Agora tu imagina, tu assinar um contrato com preço lá nas nuvens, e dali a 2 anos baixar violentamente o preço e tu continuar pagando esse contrato. Naquela época, não sei se você lembra, as nossas estradas eram um absurdo, tinha quilômetros de estrada, o custo de frete era monstruoso. Na época saiu várias reportagens daquele milho depositado a céu aberto, te lembra? Sim. Os navios no porto se cobrando multa de 25, 30 mil dólares dia, atracado ali, não tinham portos. Tá? Quem é que paga toda essa conta? O produtor. Então, eu alertava no livro, várias vezes, que isso, e as margens de lucro reduzindo, que o produtor produzir já sabia, ele precisava era fazer dar lucro. Né? E naquela época tinha uma coisa que sempre chamava atenção, ó. No Brasil, todo mundo garra, digamos assim, se exibe mesmo, do que produz. Né? Eles são medidos pela produção. E eu acho que o produtor tinha que ser medido pelo que sobra, não porque produz. Né? Aí tu nunca ouviu falar, um produtor diz, me sobrou 12 sacos de soja, me sobrou 10 sacos de soja por ano. Eu, por exemplo, abro a minha contabilidade é 12, eu tenho que ganhar 12 sacos de soja por ano. Se não sobrar, eu troco de profissão ou vou arrendar as terras, preciso ganhar. Né? Então, e tive uma sorte sem tamanho. Né? Em 2005, na Expo Inter, eu fui lançar meu livro na Expo Inter. Tive todo o apoio da Rádio Pampa, da TV Pampa, e exatamente naquele ano estava acontecendo o que eu tinha previsto no livro, que eu vinha escrevendo há já uns 3 anos. Então, o livro, por ser uma linguagem muito simples, muito boa leitura, não é por eu ter escrito, olha, foi um absurdo que eu vendi de livro. A receita do livro todo eu doei para instituições. Né? Aqui tem o Lar das Crianças, onde eu doei toda a receita do livro. Que o meu objetivo não era ganhar dinheiro, o meu objetivo era aquela história, né? Eu me sinto produtor, me criei no meio do produtor, as nossas empresas evoluíram em função do produtor. Para você ter ideia, até hoje a atividade rural tem muita importância para nossas empresas. Para você ter ideia, nós somos a empresa que mais vende S10 4 portas no estado, porque nós trabalhamos da metade do estado para baixo, que é região só de produtor rural. E como nós somos tradicionais aqui no estado, então é natural nós vendemos muito a produtores rurais. Né? E eu, como engenheiro, construí para fora, silo, casa, armazéns, então eu tenho uma vida bastante interessante junto ao produtor rural. E o livro foi tipo uma contribuição, né? E nesse livro, e aí vem a história da ferramenta do PAB, né? Tem umas histórias interessantes aí. Aquele índice que eu criei lá atrás como referência, né? Aquele índice que eu criei lá atrás como referência, eu fui descobrir que ninguém tinha referência para esse soja no Brasil. Olha só. Digo, mas como que não tem? Aí eu coloquei aquele índice no livro e coloquei o nome de PAB. Né? E talvez tenha cometido um erro ali, mas esse erro me deu muita sorte. Porque o livro era de economia para pequenos e médios produtores. E eu, com o intuito de que o produtor utilizasse essa referência para saber se ele estava vendendo bem ou mal o livro, vendendo bem ou mal o soja, eu escrevi um capítulo no livro a respeito desse índice e lancei o livro. Aí caiu a casa, né?
Aí aquele meu índice foi muito questionado, cara. Ninguém aceitava, ninguém acreditava, porque o livro, na realidade, o cálculo final não deixa de ser uma mente. Então o pessoal não entendia como é que aqueles cálculos realmente serviam de referência para o preço das commodities agrícolas, né? Então o livro, esse primeiro livro, o meu intuito, Sérgio, tá, foi de mostrar para o produtor rural que ele podia viver da renda. Eu jamais ensinaria alguém a ficar rico, não é isso, né? Eu queria chamar atenção para os desperdícios que estava havendo no campo e aonde e atitudes que teriam que tomar com um pouquinho de lógica para aumentar bastante a lucratividade. E o livro é vendido até hoje. Inclusive, eu deixei uns 3 anos disponível gratuitamente na internet. A capa de cada um dos livros, né? Primeiro, a lógica da economia rural. O Gleidson vai colocar para a gente observar a capa, inclusive, dessa primeira edição. A segunda já veio Lucre sempre com a soja. Aí a capa, mostrando a capa para a gente. Por enquanto não tem a capa ainda da comercialização de soja, porque está finalizando. Ou já tem a capa, uma ideia dessa terceira obra, Paulo? Tu sabes que quando eu escrevi o primeiro livro, que eu apresentei o índice PAB, né, imediatamente eu fui obrigado a começar o segundo livro, mas só que aí com ideias um pouco mais técnicas, né, porque os técnicos estavam questionando. E tinha muito professor universitário, muito estudante universitário na época que questionavam muito. Aí eu fiz o segundo livro para professores universitários, para estudantes da área agrícola, já detalhando melhor o que seria esse índice, tá? E eu aproveitei aí para falar sobre comercialização de soja, né? E mostrando como fazer para ter lucro sempre, mas de que maneira, Sérgio? Isso foi um sistema que eu desenvolvi de comercialização que eu adoto, tá? Que eu acho muito importante, ó. Eu nunca quis ganhar o máximo. O que eu mostro que tu tem que trabalhar com intervalos. Tudo bem, tu não pode abaixar de um determinado valor, mas também, quando chegar na parte superior, tu vende e realiza teu lucro. Não fica nessa de esperar em direção do olho fechado a um abismo, né? E então a minha preocupação é mostrar para o produtor que ele tem que trabalhar com médias, tá? E mostro de uma maneira bem mais simples para ele de como colocar controle de custos sem usar planilha, sem usar computador. E agora, nesse livro que eu estou escrevendo, então, para te teres ideia, né, essa ferramenta que eu tenho divulgado aí, em 10, 12 minutos, eu mostro como é que você trabalha com essa ferramenta. E você consegue acompanhar diariamente como é que está o seu lucro bruto naquela próxima safra. Então, é um trabalho bem interessante isso aí. Então, veja bem, ó, o primeiro livro eu fiz dessa maneira, o segundo livro até eu tenho uma passagem interessante aí. Sim. Conhece o Antônio da Luz? Pois é, não, referência na Farsul, economista aí do Rio Grande do Sul, de renome nacional, quem sabe conhece bem, Antônio, né? da Luz, o Antônio da Luz é o economista número 1 do estado aqui, né? E na época, quando surgiu esse índice PAB, e na época eu criticava muito tanto a Farsul quanto Notícias Agrícolas. Olha só. Né? A Farsul eu criticava muito porque eu sempre foquei o pequeno e médio produtor, tá? E eu não via assim a Farsul focar o pequeno e médio produtor, né? E porque aquelas médias de produção, é uma coisa muito ampla, baseado em grandes números, né? E eu achava sempre que o pequeno produtor, né, deveria ter uma atenção especial mais. E eu pegava aqueles anuários do sistema Farsul e muitas vezes eu não concordava com aquilo ali.
E o Antônio da Luz, eu acho que de tanto criticar a Farsul, ele estava louco para me conhecer. Aí eu estava numa entrevista em Passo Fundo, numa rádio, e aí eu soube por ele depois, e ele chegou em Porto Alegre 10 horas da noite, pegou o carro e se largou para Passo Fundo para participar do programa no outro dia. Né? E era o crítico, mas acabou virando o principal apoiador, é isso, Paulo? Ele questionou demais o meu índice, ele não estava entendendo. Aí eu disse, olha, Antônio da Luz, porque eu não tinha muito relacionamento com ele ainda. Digo, eu não posso em 10 minutos aqui de pé tomando um cafezinho te explicar o que eu fiz ali. E ele, tu pode ir lá na Farsul semana que vem? Posso. Cheguei na Farsul, cara, e 3 horas lá o Antônio da Luz me espremeu, né? Porque todo o raciocínio que eu tive foi através do raciocínio lógico, fui montando as equações, fui questionando alguns números, né? Como é que dizia um professor meu, os números falam, e eu fui indo. E ele é muito técnico, Antônio da Luz. O Antônio da Luz é doutor, né? E ele, essa matéria ele leva 7, 8 meses para dar na faculdade, e eu ali, né? Aí, depois de 3 horas, nós conseguimos chegar a um denominador comum que realmente o meu sistema estava correto, né? Aí o Antônio da Luz olhou para mim, Paulo, a partir de hoje eu vou ser defensor do teu índice, né? E aí eu tive apoio da Farsul, e aí ele fez questão, e eu convidei ele prefaciou o segundo livro, e inclusive esse índice, para te teres ideia, tem uma história bem interessante até nessa história. Um dia me ligou ele, um calor aí, de tarde eu vinha na rua, ele me ligou, Paulo, teu índice já foi apresentado para alguma universidade? Não, pois estou entrando na aula para falar sobre o teu índice. É mais fácil eu apresentar toda essa matéria através do teu índice, que é tipo ovo de Colombo, do que eu formatar. E eu, inclusive, introduzi teu índice em currículo universitário. Olha só, que horror. Naquela época, ele dava aula lá para doutorando e pós-graduação. Mas deixa eu te contar essa sequência, essa história. Aí ele entrou para a sala de aula num calorão, cheguei em casa, nunca esqueço, um verão quente, vinha saindo do banheiro, disse que essa história eu nunca contei. Nem ele está sabendo. Aí eu sei que está saindo do banho, toca o telefone da Luz. Paulo, me diz uma coisa, é a primeira vez que eu vou falar isso em público, hein, cara? Ninguém sabe disso, a não ser o meu irmão que me alertou, Paulo, isso aí vai dar problema lá na frente. Agora todo mundo vai ficar sabendo, não tem jeito, hein, Paulo? E parece piada, mas é assim mesmo. Aí diz o Antônio da Luz para mim, Paulo, me diz uma coisa, todo mundo quer saber PAB, o que quer dizer PAB? As letras PAB. Aí eu digo, da Luz, é o seguinte, ó, esse livro, esse índice, eu escrevi para mim, nunca pensei em publicar, né? E isso aí eu desenvolvi ele, usei ele 2, 3 anos, quando eu descobri que não existia referência no Brasil. Como foi para mim, e o meu apelido é Pablito, eu botei PAB, ele parou, pensou, deixa assim. E o meu irmão tinha me dito, cara, não poderia ter colocado esse nome. Então parece brincadeira, primeira vez que eu estou contando isso em público. Olha só. Né? O PAB, hoje ele é conhecido, mas dizer que PAB vem do meu apelido, porque na hora aquilo é tipo o índice de garagem, né? Como diz o americano, e acabou que eu coloquei o índice de PAB, e não achei ainda 3 palavras que justificaram. A minha sorte é que, tirando da Luz, ninguém mais me perguntou o que quer dizer PAB. Todo mundo me chama de Pablito. E eu, automático ali, foi uma coisa automática, eu botei índice PAB, porque eu calculo o índice que depois vem me dar a referência, né? Então, essa história ficou... Nem por Antônio da Luz eu contei essa história. Mas vai ficar sabendo com ele certeza. Mas eu não falei para ele que eu não tinha comentado nunca com ninguém. Sim. O único que sabia era ele. Agora, privilégio. Eu sei o resto do Brasil. O resto do Brasil, sem dúvida nenhuma. Muita gente vai acompanhar. Agora, doutor Paulo, só para poder entender um pouquinho mais essa questão da sucessão familiar, que é importante, né? Sem dúvida, essa questão do índice
todos os dias, João Batista Olive, cita, explica, fala da importância, muita gente está entendendo e está absorvendo, está adotando esse índice. Agora, uma preocupação não só do pequeno, do médio, do grande produtor, é a questão da sucessão familiar. Como é que vocês aí do grupo enfrentaram esse desafio da sucessão familiar no Grupo Nicola? Sabes que esse assunto é preocupação das empresas, porque eu acho que 90% das empresas não chegam na terceira, quarta geração, né? E se você notar, já existe muita empresa insistindo, parece mentira, para que o pessoal, principalmente da agricultura, que é onde as maiores fortunas estão aí, né? Com 1.000 hectares de terra, o cara para viver de 1.000 hectares de terra não é bem assim, ele tem que suar, né? Agora vê o quanto custa 1.000 hectares de terra, a fortuna que é, né? Então a sucessão familiar é algo muito importante. No nosso caso foi o nosso, digamos assim, o idealizador do grupo, Alceu Nicola, ele sempre se preocupou muito com esse detalhe. E quando eu falei para você, você lembra que eu falei para você que eu tocava as fazendas do grupo? Sim. Né? Só que chegou um ponto que eu não estava vencendo todo o serviço que eu tinha. E eu falei para você que a minha avó tinha uns 10, 12 filhos, né? Então, como o grupo pertence a 3 famílias, né? E mais o meu avô, agora depois ficou só 2 famílias, 3 famílias, ficou só 3 famílias, né? A quantia de primos, genros, noras, cresceu muito. Eu acho que nós temos mais de 20. Né? E tu sabes que não adianta tu teres um grupo, uma empresa bastante forte, né? E os sócios, os filhos, estarem mal financeiramente, não vai terminar bem essa história. Aí um dia, conversando com o meu pai, eu disse para ele: pai, por que vocês já não entregam as terras para a segunda geração? Aí ele ligou para o meu tio foi lá no escritório com outro tio meu, e concordaram na hora. Paulo, faz a divisão então tu, né? Aí fizemos essa divisão, então a primeira geração transferiu todo o patrimônio imobilizado em fazendas, que eram 4 fazendas, para a segunda geração, tá? E eu já há uns 15 anos atrás, bem antes disso aí, quando surgiu o ITCD, Imposto sobre Transmissão da Terra, esse imposto sempre existiu, né, mas não se cobrava. Aí São Paulo começou a cobrar. Quando São Paulo começou a cobrar, o Paraná também. Quando chegou em Santa Catarina, eu corri e passei tudo para o nome dos meus filhos. Né? Então, hoje, o proprietário do grupo mesmo, Nicola, é a segunda geração. E isso houve, digamos assim, tivemos a felicidade das 3 famílias que são do grupo Nicola, todo mundo, a exemplo dos meus tios, que eu me criei com meu pai e meus tios, eu nunca vi um tio meu discutir com outro, ou contrariar o outro, ou desconfiança. Isso aí foi um exemplo que eles deixaram para toda a família. Então, nós, primos, nos reunimos e facilmente acertamos. Eu, claro que sempre tem questionamentos, sempre tem dificuldades, mas nós em 2 anos transferimos. Então, hoje, por exemplo, as propriedades tudo eu entreguei para os filhos e só sobrei com um trabalho para administrar para eles, né? Então, hoje eu trabalho para os filhos. Trabalho para os filhos, mas é isso, um legado que realmente vem com muita experiência, e principalmente nas mãos daquele que entende dos números, né? Alguém que está ali no dia a dia desenvolvendo tabelas, indicadores para que até mesmo a propriedade, né, as propriedades que estão na família não tenham nenhum tipo de problema, principalmente relacionado à administração, assessoria financeira. Está em boas mãos, sem dúvida nenhuma, Paulo. Tu sabes que eu passei as propriedades rurais para meus filhos
E a minha filha minha filha se formou muito nova, cara. Minha filha se formou com 30 anos e foi criada sempre, tipo, mimosa em casa. Eu digo, filha, vai conhecer o mundo. E ela saiu, ficou um ano fora, voltou. Eu digo, mas filha, vai conhecer o mundo, saber que existe outra coisa. Aí ela foi para a Austrália, né? Ela se formou em administração muito nova e foi para a Austrália trabalhar na área. E voltou agora. Então, a empresa que eu tenho, a Nicola Agronegócios, que é um dos negócios mais fortes que tem, eu já passei para os filhos e estou entregando a administração para ela. Claro que eu vou ficar por trás, né? Agora, a lavoura e a pecuária, essa eu não entrego, porque eu acabei que eu me apaixonei, cara. Eu adoro agricultura, né? E esse evento, ó, de ter me aprofundado bastante e servir hoje eu me considero que o sistema que eu desenvolvi, ele é um modelo único e totalmente diferente do que existe, né? Contador me ouve falar que é me surrar, né? Mas eu tirei fora, viu? A grande sacada minha foi que eu tirei fora todo aqueles índices complicados que mais é para o governo controlar suas contas, né? E como a contabilidade, ela contabilidade rural é permitido fazer pelo regime dele, caixa, ou seja, tudo que tu ganha, menos o que tu gasta é teu lucro e pronto, no ano fiscal, né? Então eu aproveitei essa regra e consegui transformar a nível de produtor rural para que ele individualmente conseguisse controlar isso com a maior facilidade do mundo. Tanto que em 10, 12 minutos eu explico como fazer isso, né? Então está ao alcance de qualquer produtor. Então isso aí, olha, eu vou te dizer uma coisa, isso aí me entusiasmou, me renovou, trabalhar em áreas assim desconhecidas, digamos assim, né? Até então. E essa área eu não largo. Então, a empresa larguei para os filhos, mas essa aí eu fico. Certo. Bom, e compartilhou conosco parte dessa história, né, dessa trajetória toda. Já tem ideia de quando vai ser lançado o lançamento oficial, a comercialização de soja? Está ainda no prelo, por dizer assim, né? Não. Esse terceiro livro, viu, era para ter escrito no ano seguinte ou 2 anos no máximo depois. Só que é o seguinte, ó, eu não sou escritor e tenho uma tremenda dificuldade de escrever. O primeiro livro, eu não tenho a quantia de horas que fiquei em cima dele, mas consegui adaptar a linguagem do produtor. Aquilo eu tive que ler cada frase, acho que 50 vezes, e os parágrafos, o livro inteiro, mais um tanto. Porque eu tinha que ter certeza que o produtor, ao ler o livro, porque eu conheço a linguagem do produtor, eu conheço o dia a dia, eu conheço cada nozinho e cada dificuldade do pequeno e médio produtor. Então foi muito desgastante. E com o evento de ter que escrever o segundo livro em 12 meses, né, que na realidade eu fui obrigado a escrever em 10 meses, porque 2 é preparativo depois. O desgaste foi muito grande para mim. Eu até tenho os filmes daquele escritor de romance que pega e né? Mas aí eu resolvi, né? Digo, não, eu vou adiando. Mas na realidade, ó, se você está acompanhando o meu trabalho, o meu livro é tudo isso que eu tenho falado, que eu tenho divulgado aí no Notícias Agrícolas, tenho divulgado no Tempo e Dinheiro, tenho divulgado no Centro-Oeste, lá na região do Matopiba, Itajaí lá. Então, o terceiro livro, ele já está totalmente formatado, eu falo muito sobre ele, é o que está nos meus livros, mostrando como comercializar o produto associado a custo fixo, associado a trabalhar com média. Então, como é que eu digo? Ó, esse novo livro, ele vai ser relacionado à comercialização, tá? Para a obtenção de lucro. Ou seja, controle de custos e estudando o lucro bruto em cada decisão que tu toma, de uma maneira descomplicada. Esse é o foco. Eu acredito que agosto do ano que vem deva lançar esse livro na Expo Inter de novo. Ótimo, muito bom. E quem sabe até um pouco antes, né? Bom, já estamos praticamente no final desse ano de 2024, falta pouco.
Você A tem es- muito tempo para poder ficar sentado, né? Escrever, né? Sobra tempo, né? Ironizando, lógico. Mas agora, como é que eu te digo? Ó, se eu pegar as partes dos programas, as partes do que eu escrevi, só organizar já dá o livro. Mas a Expo Inter é em agosto e eu gostei de lançar na Expo Inter. Lancei o primeiro, o segundo e provavelmente lance o terceiro agora. Tá certo. Lançamento oficial na Expo Inter no Brasil, Brasil afora, certamente teremos aí, né, o lançamento dessa tua terceira obra, né? Da terceira de uma sucessão de várias outras que virão certamente daqui para frente. Paulo, só para poder finalizar rapidamente, tem alguma situação, algo que você não tenha feito, que gostaria de fazer, ou você está plenamente satisfeito com tudo aquilo que a vida te ofereceu e que você foi atrás, né, na busca desse teu sucesso profissional? Enfim, tem algo que faltou ou não? Tipo, olha a coincidência. Eu estou sentado aqui com a minha companheira ontem. E eu sentado assim, eu me sinto um cara realizado. Né? Primeiro que eu nunca pensei em ficar rico na minha vida. Né? Como tu sabe, nunca pensei em ficar rico. Eu sempre tive a preocupação, depois que eu quebrei, eu falei ali que descobri que o fundo do poço tem subsolo. Minha única preocupação até hoje era eu manter uma constante. Nunca quis ter dinheiro de sobra, mas queria segurança para que meus filhos se formassem e que eu tivesse um determinado padrão confortável de vida. A minha família toda nunca foi de gastar, de botar dinheiro fora. Não. A gringaiada é um pouco segura, muito trabalho e realmente a gente acaba acumulando dinheiro, mas não é o objetivo principal. E eu sentado aqui, olhei para minha companheira, perguntei para ela, me diz uma coisa, o que tu pensa sobre sucesso? O que é sucesso de uma pessoa? Fazia já um meio-dia que eu refletia sobre isso, porque hoje eu penso, hoje eu conquistei, hoje a vida, eu sempre tive muita sorte, hein? Sempre tive muita sorte. Eu acho que eu tenho 100 vezes mais do que algum dia imaginei ter. Tá? Mas isso é sucesso? Né? E eu perguntei para minha companheira, nós tomando um vinhozinho ali, um picadinho, assistindo um baita no filme, eu digo, o que é sucesso para ti? E a conclusão que eu cheguei é a seguinte, sucesso não é o que tu ganha. Como é que eu digo sempre? O dinheiro e a tua cabeça tem que andar junto. Se o dinheiro corre na frente, está aí o jogador de futebol para mostrar o que acontece. E se tu fica muito inteligente sem dinheiro, tu não vai longe. Sucesso é tu chegar nessa idade da vida, sentar, ter uma boa companheira do lado, tomar um vizinho e trabalhar sabendo que tudo está dentro do que tu planejou e que os filhos estão bem e seguindo o caminho deles. Sucesso é isso, cara, não é a quantia de dinheiro que tu tem. Então, essa conclusão eu cheguei casualmente ontem. Maravilha, né? E essa questão toda de você, do dinheiro te servir, não você servir ao dinheiro, né? Tem essa diferença nesse sentido também. Paulo, prazer. Certamente em outras ocasiões a gente vai conversar mais. Você sempre presente conosco no Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas, né, em outras mídias, falando sobre o planejamento, sobre a ferramenta, né, sobre o índice PAB. Muito obrigado por compartilhar conosco a tua história. Sérgio, eu nunca tinha feito um programa tipo esse, até porque talvez eu nunca tivesse completado a minha obra, tá? Então, eu sempre procurei evitar de falar, e eu te falei muita coisa aqui para ti, que para poucos eu comentei, mas agora eu estou com a alma, parece que mais lavada, a filharada encaminhada, minha filha assumindo meus negócios, então eu estou me sentindo um pouco diferente, olho para trás e gosto do que vejo, gosto. Então, eu acho que temos que transferir esse conhecimento para terceiros. Só para encerrar, vou te contar uma historiazinha desse tamanho, que eu ouvi do Dr. Roberto Rodrigues. Tá? Eu fui a São Paulo conversar com ele, e ele me detalhou um processo da agricultura e me fez uma pergunta de doutor, diz, perto do senhor eu não tenho nem condições de responder essa pergunta, mas a minha opinião, e ele diz assim, jamais diga isso. E deu o exemplo, Paulo, pensa bem,
se tu tem R$100 e eu tenho R$100 e te dou 50, nós dois vamos sair naquela porta com a mesma quantia de dinheiro. Mas a hora que nós trocarmos ideia, que eu te dou 3, 4 ideias, e tu me der 4, 5 sugestões, nós vamos sair naquela porta os dois mais maduros, os dois com mais conhecimento, somou. E por isso eu penso que conhecimento é para ser transferido. Eu nunca ganhei um pila com palestra, com livro, aqueles programas do João, nunca cobrei um centavo, e eu me sinto muito bem de levar esse conhecimento à classe de produtores.